A chegada de Saúl Ñíguez e Vinícius Tobias ao Flamengo, um novo capítulo de ambição e reforço no Mengão. O Flamengo está novamente no centro dos holofotes do futebol brasileiro e internacional. Desta vez, o rubro-negro acertou a contratação de dois nomes que prometem agitar a temporada: o experiente meio-campista espanhol Saúl Ñíguez, de 30 anos, e o jovem lateral direito brasileiro Vinícius Tobias, que estava no Real Madrid Castilla. A chegada de Saúl Ñíguez ao Flamengo marca um movimento ousado da diretoria rubro-negra. Com passagem marcante pelo Atlético de Madrid, onde disputou mais de 420 partidas e conquistou títulos importantes, como La Liga e a Liga Europa, Saúl chega para ser protagonista no meio-campo do Mengão. Seu talento, versatilidade e experiência europeia podem elevar o nível do elenco comandado, que já é considerado um dos mais fortes do continente sul-americano. Por outro lado, Vinícius Tobias representa o futuro. Com apenas 20 anos, o jogador foi formado no Internacional e teve passagens por Shakhtar Donetsk e Real Madrid Castilla, além de figurar nas seleções de base do Brasil. Considerado uma joia no futebol europeu, Tobias chega ao Flamengo com fome de espaço e minutos em campo, sendo uma alternativa imediata para a lateral direita e uma possível revelação nos próximos meses. A torcida do Mengão, como sempre, abraçou as novidades com entusiasmo. A hashtag #SaulEDoMengão rapidamente ganhou destaque nas redes sociais, assim como os elogios ao retorno de um talento brasileiro como Vinícius Tobias. Os dois reforços demonstram que o Flamengo segue pensando grande, não apenas no cenário nacional, mas também com ambições claras na Copa Libertadores. Com Saúl aportando sua bagagem internacional e Tobias trazendo sua juventude promissora, o Flamengo envia um recado claro aos rivais: o mais querido quer todos os títulos possíveis em 2025. E com essas peças, o sonho da tríplice coroa se torna ainda mais palpável. Mas sobre o Flamengo, que pode atingir o limite de estrangeiros se dois dos reforços pretendidos forem de fato confirmados nos próximos dias. O espanhol Saúl e o colombiano Carrascal estão perto de virarem reforços do Fla. Dessa maneira, o rubro-negro chegaria a 9 gringos em seu elenco. Esse é o limite máximo permitido para cada partida disputada no futebol brasileiro. Nesse momento são 7, o goleiro Rossi, o lateral direito Varela, o lateral esquerdo Vinha, os meio-campistas Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta, além do atacante Platá. Importante lembrar que o Flamengo também tem seu elenco principal, o Shola, que é nigeriano, mas esse atleta tem sido muito mais utilizado no sub-20 do que no profissional, até por isso não estou colocando na conta. 7 reforços, mais 2, caso contratados, o Saúl e o Carrascal, e o Flamengo chegaria a 9. Precisamos tomar cuidado com eventuais novos reforços, e aí a curiosidade é que desses 7 estrangeiros que já estão no elenco, somente o Vinha não tem papel de protagonista ou de titular. O Rossi é titular, o Varela será, assim que a venda do Wesley for confirmada. Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta e Plata tem um papel de destaque nesse elenco. Sobre Saúl, volante de 30 anos de idade que pertence ao Atlético de Madrid. O negócio está fechado. Ele inclusive deve viajar nessa quarta-feira para o Rio de Janeiro para assinar um contrato de 3 anos e meio com o Fla. Negociação que tem tudo a ver com o Felipe Luiz. Felipe Luiz e Saúl trabalharam por 4 anos juntos no Atlético de Madrid e foi o Felipe quem o convenceu a topar esse negócio. Saúl estava de saída do Atlético de Madrid, rescisão de contrato de forma amigável, ia se mudar para o Trabzonspor da Turquia, mas foi cooptado, se empolgou com esse projeto rubro-negro. Sobre Carrascal, Flamengo e Dinamo tentam acertar os últimos detalhes e pendências burocráticas, e se tudo correr bem, Carrascal deve embarcar até quinta-feira rumo à cidade maravilhosa. Caraca, você viu quem o Flamengo tá contratando? Saúl Ñíguez, ex-Atlético de Madrid, muito provavelmente chegando para ser reforço do Flamengo. Ele tá, parece, né, pelas últimas informações que eu vi, em processo final lá de rescisão amigável com o Atlético de Madrid e tá chegando. Eu acho interessante, acho que é um nome que, né, caiu aí de surpresa, né, eu realmente não esperava, não tinha nem ouvido falar dessa possibilidade. E aí, vamos ver agora, porque assim, ó, o Flamengo tem muitos jogadores com idade, né, um pouco mais elevada. Não quer dizer que nem eu li aí alguém falando, pô, o Flamengo tá montando um time de futebol 7, time de lendas. Não é isso, não é isso. Agora, realmente, o Flamengo tem algumas estrelas ali, algumas referências do elenco que estão mais pro final da carreira do que pro início. Tem que ver o tipo de investimento, como você disse, Tulhão. Tem que ver tempo de investimento, porque
valor de investimento, porque você assinar contrato de 3 anos e meio, né? É um negócio que... Mas vamos torcer para dar certo. O treineiro conhece ele bem. O Flamengo encaminhou a contratação de Saúl Ñíguez, de 30 anos, meio-campista do Atlético de Madrid, estava emprestado para outro clube na Espanha. Ele vai rescindir o seu contrato com o Atlético de Madrid. É um jogador que, durante muitas temporadas, foi pilar do time de Diego Simeone. Aliás, ele inclusive foi companheiro do Felipe Luís, técnico do Flamengo, quando o Felipe Luís era lateral esquerdo da equipe, ou seja, já tem ali o conhecimento do técnico do Flamengo. O Flamengo encaminhou, né, a negociação, fechou todas as pontas dessa negociação e o Saúl está sendo aguardado no Rio de Janeiro nos próximos dias para exames médicos e assinatura de contrato. Uma fonte do Flamengo me disse que é um jogador que está muito bem encaminhado, que era um jogador que o Boto, por exemplo, o José Boto, que é o diretor de futebol, comandou as negociações e, claro, evidentemente, nos próximos dias, chegando no Rio de Janeiro, assinando o contrato, o Flamengo vai anunciar de maneira oficial o espanhol que chega no Flamengo para reforçar o time de Felipe Luís. Gostaram desse novo reforço do Flamengo? A gente lembrar que em 2019 o Flamengo trouxe um zagueiro espanhol que pouca gente conhecia, que era o Pablo Mari, e virou um baita zagueiro aqui no futebol brasileiro, né? Então o Saúl... Se valorizou aqui. Exato. O Saúl, que já tem até muito mais nome do que tinha o Mari, pode ser bem representativo, assim. Ninguém conhece melhor o Saúl do que o Felipe Luís. Foi companheiro dele, treinava com ele, jogou com ele, foi campeão com ele. Então, ter o aval do Felipe Luís, eu acho que é algo interessante para a gente avaliar a contratação do Saúl. O que me pega é só uma coisinha, assim. O fato dele... Ele estava indo para o Trabzonspor da Turquia, que é um time bem assim, coadjuvante na Europa, né? Para não dizer menos até, né? Por que um outro time de uma prateleira acima do Trabzonspor não se interessou, né, pelo Saúl, né? Um jogador de 30 anos, como você disse, é muito jovem hoje em dia. Não que seja jogador para Manchester City, Real Madrid, mas times de prateleiras acima do Trabzonspor poderiam ter se interessado pelo Saúl. Não sei se ele é um jogador valorizado em termos financeiros, aí outros clubes preferem investir em jogadores mais jovens, também pode ser isso. E o Flamengo tem essa bala para pagar salários, como paga para o Jorginho, por exemplo, né? Então eu acho que ele vem muito podendo ser essas diferentes opções que ele oferece para o Felipe Luís, mas lógico, no momento... Mais para o Gerson, então. Exato, o Gerson vive um momento melhor do que o Saúl, tecnicamente falando. Você está falando de um cara que era protagonista do Flamengo. Não acho que o Saúl chega para ser protagonista do Flamengo, mas ele pode oferecer essa característica dentro do meio de campo. Eu acho uma contratação, até pelo fato do Felipe Luís conhecê-lo tão bem, um cara ainda de 30 anos, então ainda não é um cara que está vindo para encerrar a carreira, longe disso. Tem jogado constantemente, mesmo perdendo espaço no Atlético de Madrid antes do empréstimo para o Sevilha, ele atuava direto, ele jogou quase todas as rodadas do Campeonato Espanhol, a maioria saindo do banco. Então, acho que até vindo no contexto do futebol brasileiro, na carência que o Flamengo tem, eu acho que é uma contratação interessante, ainda que não seja para ser, olha, vai entregar a mesma coisa que o Gerson entregava, ainda que dentro do posicionamento ele pode ser um encaixe ali naquele setor. E o Júlio Miguel Neto trouxe que a saída do Wesley pode ter como substituto. Foi exatamente o que eu estava falando para vocês, o Vinícius Tobias. O Transfer Market fala em 5 milhões de euros, que é o valor de mercado dele. Os scouts do Flamengo vê com bons olhos, mas o jogador não conseguiu se firmar em lugar nenhum. Tá? Então, é esse o nome aí que o Flamengo está avaliando, tá? Mas tem outros nomes aí, outras possibilidades. O pessoal vai me perguntar, mas pô, e o Malo Augusto do Chelsea? Tá maluco, cara? Jogador caríssimo. Ele colocou a camisa do Flamengo que ele ganhou, né? Ele ganhou uma camisa do Danilo, né? Inclusive a gente vai falar aqui sobre algumas situações, vamos trazer aí imagens do treino do Flamengo também. Mas o Malo Augusto, ele postou no perfil dele, tá? Foto com camisa do Mengão que ele ganhou do Danilo. Ó, ele postou até vídeo também com a camisa 13 do Danilo, tá? Mas nada demais, ele foi treinar com a camisa do Flamengo, realmente Flamengo de olho em lateral, mas não tem nada a ver com o Malo Augusto não, tá, cara? Ele tá só utilizando a camisa do Danilo.
indicar o nome de Vinícius Tobias. Ele que já passou pelo Real Madrid e hoje está jogando no Shakhtar. O jogador é avaliado em 5 milhões de euros. Logo depois dessa indicação, o Júlio trouxe a informação de que após a iminente saída do Wesley, o Flamengo já tem conversas com o lateral.